veio ao meu coração esse texto, 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Como a gente tem que aprender com essa história? Apenas 20 versículos relatam a história deste rei. Mas como esses 20 versículos falam? 2 Crônicas 33 e 10 diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quantos podem dizer amém? Amados de Deus, uma história bem conhecida, porém uma história muitas vezes até pouco relatada. A Bíblia nos fala sobre Manassés, e o nome Manassés no hebraico significa aquele que está entregue ao esquecimento. Parece-me que o nome Manassés teve uma influência muito direta sobre a personalidade, sobre o caráter, sobre o perfil deste rei. Por que eu digo isso? Porque Manassés era filho de Ezequias e de Refizibá. A Bíblia nos diz que a vida de Manassés, revela claramente que nem sempre filho de fiel é fiel. Nem sempre filho de crente é crente. A história de Manassés nos dá um impulso a gente ter mais cuidado com os nossos filhos. E também mais cuidado com o legado, aquilo que estamos passando para os nossos filhos. A Bíblia nos mostra que Manassés reinou 55 anos em Jerusalém. E apesar da sua impiedade, Manassés teve o reinado mais longo da história dos reis de Israel e Judá. O fato dele ter reinado 55 anos me faz crer que Deus foi extremamente misericordioso com Manassés. Parece-me que quanto mais se prolongava a impiedade, mais Deus dava tempo para que Manassés reconhecesse o seu erro e pudesse retornar atrás e ser restaurado. Porque o desejo de Deus não é punir, o desejo de Deus não é matar, o desejo de Deus não é lançar fora, o desejo de Deus não é castigar. Pelo contrário, o desejo de Deus é restaurar, é realinhar, é renovar, é reestruturar uma vida, é resgatar uma vida. Esse é o desejo primordial de Deus. E talvez, por causa desse desejo divino, Deus deu tanto tempo a Manassés. Mas Manassés, pelo que a Bíblia relata, ele ignorou a bênção de Deus sobre a vida de Ezequias, seu pai. Se você olhar a vida do pai de Manassés, que no caso era Ezequias, e olhar a vida de Manassés, você vai ver um verdadeiro contraste entre vida de pai e de filho. Tudo que o pai viveu e que o filho poderia ter vivido, tudo que o pai deixou e o filho poderia ter deixado, tudo que o pai aprimorou e o filho poderia ter aprimorado, isso não aconteceu na vida de Manassés.
Se fôssemos dar um título a essa mensagem, eu poderia botar Manassés, queda e restauração. Manassés, o exemplo que não deve ser seguido. Manassés, ignorando a bênção e o legado do pai. Manassés, indo na contramão de Deus. Manassés, desprezando a herança de Deus. Na verdade, Manassés teve um exemplo paterno de retidão, de amor, de coragem, de experiências com Deus, como teve seu pai Ezequias, mas nada disso Manassés soube aproveitar. É muito bom a gente olhar para a vida dos nossos pais e ver Jesus. Mas melhor ainda é a gente olhar para a vida dos nossos pais e ver Jesus, e ver que o Jesus que está ali na vida dos nossos pais também está na nossa vida. Isso é muito mais gratificante. A Bíblia nos mostra que Manassés nasceu em aproximadamente no ano 709 a.C. E Manassés não foi alguém que ouviu falar dos milagres. Manassés fez parte de um reinado de milagre. Manassés não foi alguém que ouviu falar das grandezas, não. Manassés fez parte do reinado do seu pai, que era considerado nos anais da história como reinado de grandeza. Manassés viveu ao lado de um homem crente. Manassés viveu ao lado de um homem próspero. Manassés viveu ao lado de um homem que a Bíblia diz, buscou ao Senhor e Deus em tudo o fez prosperar. Manassés teve esse pai. Manassés teve esse legado. Mas legado não funciona se você não quiser tomar posse dele. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra que Manassés estava com aproximadamente 7 anos. 7 anos de quê? Com 7 anos de idade, Manassés viveu o milagre da sombra. Aleluia. Que ocorreu lá no relógio de Acais. Ele viu seu pai doente. Um menino com 7 anos já capta muitas coisas. Segundo alguns estudiosos, dizem que a criança começa a ter referencial de lembrança dos 6 anos em diante. Dos 5 para trás, ele não lembra do que ele viveu, mas dos 6 anos em diante ele já começa. É quando é formada a memória seletiva de uma criança. E Manassés estava com 7 anos quando o pai Ezequias estava doente. Quando Deus mandou dizer a Ezequias, o que é que tu quer que eu faça? Quer que o relógio adiante a sombra ou o relógio decline essa sombra? E Ezequias disse, eu quero que o relógio retroceda a sombra. E ele estava no palácio, ele estava no reinado, ele fazia parte da história quando ele ouviu, aleluia, que aquele relógio do sol havia regressado e que seu pai havia sido curado de uma forma totalmente providencial e miraculosa da parte de Deus. Manassés viveu esse milagre na vida do pai. Alguns estudiosos dizem também que Manassés tinha 11 anos de idade quando o anjo foi enviado por meio de uma intercessão de Ezequias. Ezequias rasga o seu manto, entra na casa do Senhor, coloca a carta e todas as ameaças que vinham de Senaqueribe são postas diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Ezequias sofria esta afronta, aleluia, alguns estudiosos relatam que Manassés era adolescente, aproximadamente 11 anos de idade, quando correu a história que o arraial assírio tinha sido morto porque Deus havia enviado um anjo. Manassés sabia que Deus tinha anjo para enviar para ajudar crente fiel. Manassés sabia que Deus tinha cura para intervir em doenças incuráveis para ajudar crente fiel. Manassés viveu isso. Aleluia. Manassés também
viveu o que acontece lá em Isaías capítulo 38. Ele soube da experiência tremenda do seu pai, quando fez uma oração de rosto voltado para a parede, e Deus interviu. Manassés sabia que o Deus de seu pai, para abençoar crente fiel, ele pode orar até mesmo voltado para a parede, ele pode orar no meio de um arraial, ele pode orar no ventre de uma baleia. Manassés sabia que o Deus de seu pai escutava a oração de crente fiel. Mas nada disso estimulou Manassés para ser fiel. Aleluia. Glória a Deus. E digo mais, alguns estudiosos dizem que Manassés ele foi corregente do pai por cerca de 10 anos, de 697 a 687 a.C. Isso quer dizer que Manassés, por 10 anos, ele teve alinhamento de reinado. Ele teve mentoria de reinado. Seu pai foi o seu mentor, não só espiritual, como também um mentor na monarquia para Manassés. Manassés não foi criado à bancarrota. Manassés não era qualquer filho, era um filho que foi corregente com seu pai pelo período de uma década. Aleluia. Dos 12 aos 22 anos, ele teve um relacionamento muito próximo, aleluia, com um pai temente a Deus, aleluia. Mas estes milagres, estes feitos, estas grandezas, nada disso causou impacto na vida de Manassés. E deixa eu abrir aqui um parêntese, porque quando eu abro esse parêntese, Deus fala com alguém específico. Se o que Deus está fazendo na vida do seu irmão, se as grandezas que Deus está fazendo na vida do seu pastor, se as grandezas que Deus está fazendo na vida dos irmãos aos quais você tem percebido, se isso não causa impacto na sua vida, eu lamento ter que dizer a você, você é um candidato a não ter essas grandezas na sua vida. Para que as grandezas de Deus, da vida do outro, que Deus anda fazendo na vida da sua irmã, do seu irmão, causa impacto na sua vida. Aleluia. Você tem que se render à obediência que este homem, que esta mulher se rende a Cristo. Não existe bênção sem preço. Não existe milagre para ser contado sem parceria com o céu. Dos 12 aos 22 anos, Manassés teve um período ao lado de Ezequias, vendo as grandezas de Deus na vida de seu pai, mas tudo isso se tornaram nulo, porque Manassés não queria ver, porque Manassés não queria crer, porque Manassés não queria se render, porque Manassés não queria aceitar. E se a gente olhar, você vai ver a prosperidade de Ezequias justamente nesse período que Manassés foi corregente com ele. Ezequias construiu depósitos para guardar ouro, prata, especiarias, pedras preciosas, escudo e todo tipo de objeto de valor. 2 Crônicas capítulo 32 fala desse período de crescimento. Não é à toa que é um capítulo antes do que conta na história de Manassés. É como se o escritor de 2 Crônicas quisesse dizer assim: o desobediente que você vai encontrar no capítulo seguinte é filho deste obediente aqui. Ele viveu isso aqui, ele viu isso aqui, mas ele caiu dessa esparrela aí na frente. Você vai encontrar a Bíblia dizendo, em 2 Crônicas 32, que Ezequias construiu armazém. Foi o único rei da história que estocava trigo, vinho e azeite. Tinha tanto trigo, tinha tanto vinho, tinha tanto azeite na terra, na época de Ezequias, que ele constrói armazém só para estocar. Sabe o que isso representa? É que quando você está na direção de Deus, o trigo chega, o azeite chega, o vinho chega, a provisão chega, porque Deus não é Deus de abandonar crente fiel. Quanto mais fiel, pode preparar armazém, porque vai ter bênção sem medida.
A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que Ezequias fez estábulos para os seus diversos rebanhos e ovelhas. Não era rebanho, como o pastor Chico tem umas vaquinhas lá não, meu filho, na gangorra não, nas vaquinhas que o pastor Chico sai todo feliz distribuindo leite, não. Era rebanhos, no plural, viu? Era gado para perder de vista. Sabe por quê? Você não serve a um Deus miserável, não. Você serve a um Deus rico, dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que os tesouros escondidos são dele. Está aí o povo explorando minério, bombardeando, né? Bombardeando montanha, bombardeando isso e aquilo outro para arranjar tesouro. Mas a Bíblia diz que os tesouros encobertos, tem tanto tesouro na terra que os homens nunca acharam, vão morrer e não acham. Por quê? Porque o Deus que enriqueceu esse lugar é o Deus dono de todas as coisas, é o Deus da tua vida, é o Deus desta igreja. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 32 e versículo 30, você encontra essa expressão: Ezequias foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. E a gente atrela o ser bem sucedido somente à riqueza. Não, meu filho, quando um crente é bem sucedido, ele pode ser um vendedor de cocada, mas as cocadas dele parece que é diferente. Tem um gostinho diferente. Aleluia. Quando o crente é temente a Deus e ele é bem sucedido, ele bota uma biroscazinha na esquina de casa para vender sanduíche, cachorro quente, carne moída, igual todo mundo vende. Mas a gente não sabe o que é que tem na carne moída dele, que o povo atravessa a cidade para chegar lá. O que é isso? É Deus estirando a bênção, é Deus fazendo próspero, é Deus fazendo ser bem sucedido. Abate o que há. A Bíblia diz mais, o capítulo 32, termina dizendo que Ezequias desceu à sepultura com honra. Você sabia que quando o crente ele passa a vida dele toda procurando ser honrado, Deus faz ele descer à sepultura com honra? Aleluia. A Bíblia diz: todo Judá e Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte. Ou seja, foi um homem vitorioso em vida, foi um homem honrado em vida e foi um homem honrado até depois da morte. Tudo isso a gente vê no capítulo 32 de 2 Crônicas. E quando chegamos no capítulo 33, é como se a gente dissesse assim: vamos pular do capítulo da bênção para o capítulo da maldição. Vamos pular do capítulo de uma vida reta para uma vida desobediente. E quando chegamos no capítulo 33, nós encontramos a expressão no versículo logo a seguir que diz assim: fez Manassés o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações. Olha que está no plural, não era uma coisinha só que o camarada errava, era mais de uma. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de Israel. Aí eu gosto muito da expressão da versão NVI que diz assim: ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações. O que Deus reprovava, Manassés procurou reproduzir, procurou fazer. Aí eu digo: não tem como dar certo, meu filho. Não tem como não sofrer as consequências. A Bíblia diz: quem contendeu contra Deus e teve paz. Está escrito. Aleluia. Nós vamos encontrar ainda dizendo que Manassés reconstruiu os altares idólatras que o seu pai tinha demolido. O pai foi demolindo, foi acabando com a idolatria. E ele, quando reinou, o que é que ele faz? Ele vai lá e começa a levantar o altar de Moloque, o altar de Milcom, o altar de Azera, o altar de Baal Perite, o altar de Baal Peor. E ele começa a levantar os altares que o seu pai tinha demolido. E a Bíblia diz mais:
ergueu altares, fora os que já tinha levantado, a Baal e ao poste ídolo de Azera, conforme fizera Acabe. Se você olhar para o perfil, parece até que Manassés era filho de Acabe e não de Ezequias. O que mais a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Sabe o que isso representa? Manassés adorava estrela, Manassés adorava sol, Manassés adorava lua. Tudo que era de astro, Manassés estava adorando. Os exércitos dos céus, é porque naquela época já começava a haver a astrologia, não apenas o estudo, mas também a adoração dos astros. A Bíblia diz mais que ele inclinou-se diante de todos os exércitos e prestou-lhe culto. O que mais Manassés fez? A Bíblia diz que nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Rapaz, o camarada precisava levar uma lapada daquela segura. Tu já pegasse uma cinta assim para dar no menino, que o menino chega e enverga? Pois é, Manassés precisava era de uma lapada dessa para envergar mesmo, para ele saber quem é que mandava no negócio. Porque ele o tempo todo foi afrontando a Deus. Aí nos diz a palavra que havia um vale chamado Vale de Rinom. E Manassés chegou a queimar os filhos, não foi só um. Manassés queimou os seus filhos em holocausto aos deuses no vale de Rinom. O nome do vale era Ben-Rinom. E o vale de Rinom era um local de sacrifício ao deus Moloque. Posteriormente, ele foi associado à palavra Rinom, à palavra Geena, ou seja, inferno. Aleluia. É um vale em torno da antiga cidade de Jerusalém. Lá em Jerusalém, a gente vê o vale. Este vale ele era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres das pessoas, onde ali também havia queima do lixo, as pessoas indignas, os animais, aqueles que morriam de forma mutilada, indigna, todos eles eram arremessados no Vale de Rinom. E lá no Vale de Rinom tinha um altar a Moloque. E Manassés, achando pouco a idolatria, leva seus filhos e queima seus filhos aos deuses no Vale de Rinom. E tudo isso Deus olhando. E tudo isso Deus computando. Tu está achando que Deus vai tratar com você assim que você desvia o primeiro pé? Não. Deus não é Deus imediatista. Você vai andando e vai tirando os pés do trilho e vai andando por aqui e Deus lhe dando tempo. Um tempo para você se arrepender. Um tempo para você se consertar. Um tempo para você buscar. Agora, se isso não acontecer, de uma hora para outra, meu amigo, você vai estar andando todo faceiro e você vai ver que Deus puxa a rédea e mostra que quem manda na sua história não é você, é Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Vale de Rinom era tão terrível que Jesus usou o nome do Vale de Rinom como símbolo de destruição. Aleluia. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que Manassés praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu aos médios, consultava espíritos, fez o que o Senhor reprovava, provocando o Senhor a ira. Onde tinha uma patota de feiticeiro, Manassés gostava de estar lá. Onde tinha uma patota de adivinho, Manassés gostava de estar lá. Onde tinha uma patota de agoureiro, Manassés gostava de estar lá. Mesmo sabendo que a palavra do Deus de seu pai, que também era o seu Deus, era contrário a tudo isso, mas ele fazia. A Bíblia diz que ele tomou um poste sagrado que havia feito e colocou no templo do Senhor. Ele pega um poste ídolo e coloca dentro do templo de Jerusalém. Manassés é o perfil do crente que acha que Deus ama tanto ele que vai aceitar tudo que ele faz. Lamento em dizer a você, Deus lhe ama, Deus nos ama, mas Deus não é obrigado a aceitar o que eu e ou você façamos contrário à sua palavra. Ele é amor, não, Aparecida? É.
Mas a mesma Bíblia que diz que ele amou também chama ele de fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: neste templo e em Jerusalém, olha as palavras de Deus como eram claras. Neste templo e em Jerusalém, dentre todas as tribos de Israel eu escolhi. Porei ali o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente. Foi o próprio Deus que tinha falado isso. E Manassés sabia. Aleluia. E o que mais? A Bíblia diz que Manassés desviou o povo de Deus ao ponto de os fazerem errar pior do que as nações. Aqui está o pastor Gabriel, meu sobrinho. Aqui dirige o trabalho o pastor Chico Chagas, meu irmão. Mas para a vida desses homens que estão à frente do rebanho, a cobrança é outra, meu querido. Porque eles têm a missão de ensinar. Eles têm a missão de mostrar o que é certo e o que é errado. E Manassés era mais ou menos isso, era um rei que tinha por obrigação levar a nação a ser rendida. Manassés já pegou a casa arrumada. Uma coisa é você pegar uma coisa desarrumada e deixar ela desarrumada, continuando. Outra coisa é você pegar a casa arrumada e você espontaneamente resolver desarrumar o que seu pai havia arrumado. Foi isso que aconteceu na vida de Manassés. Aleluia. A Bíblia diz mais, diz que Manassés cometeu esses atos repugnantes e agiu pior do que os amorreus. E quando a Bíblia fala dos amorreus, está falando do alto grau de brutalidade e de perversidade. Aleluia. A Bíblia diz que Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Alguns estudiosos dizem, a Bíblia não diz quem foi que ele matou tanto, mas alguns estudiosos dizem que não podia se levantar um profeta do Senhor para profetizar o desvio de Manassés que ele mandava matar. Alguns estudiosos dizem que esse tanto sangue que ele derramou foi o sangue de profetas. Aleluia. Porque os profetas do Antigo Testamento são muito diferentes dos de hoje. Os de hoje querem fazer casamento, né? Os profetas de hoje, a vida deles é bem light. Quer fazer casamento, né? Quer fazer oração para você ser abençoado no comércio, né? E se você tiver uma cestinha básica, ó, ele está lá, um perfuminho da Boticária, ele está lá. Os profetas do Antigo Testamento não era assim, não. Era você se desviando e ele avisando o que Deus ia fazer. Eram comprometidos com a palavra. Aleluia. E aí no versículo 10 que nós acabamos de ler, diz assim: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não lhe deram. Meu amigo, você pode vir aqui 1 noite, 10 noites, 3 noites, você pode fazer campanha de A a C, mas se você não quiser ouvir o que Deus tem para falar, tudo em vão. Tudo em vão. Irmã Aparecida, você veio aqui hoje para dizer que é tudo em vão? Bom, se você não está ouvindo o que Deus está falando, então é para você mesmo, meu filho. Tem jeito não. Porque o bom da gente vir para a casa do Senhor, o crente, quando ele é quebrantado, quando ele é tratado, é a lapada descendo, ele feito menino buchudo, glória, vou crescer, eu vou me ajeitar, eu preciso ir para o céu, eu não posso ficar aqui não. É assim ou não é? Crente sarado, crente convertido, a lapada descendo e ele, glória a Deus. Essa foi no meu espinhaço, mas ninguém sabe, deixou dar glória. Ele sabe que Deus está falando com ele, ele sabe que Deus quer tratar ele sabe que Deus tem plano melhor para a vida dele, ele sabe que Deus tem caminho linheiro para ele, e ele quer esse caminho. Tudo isso Manassés fez pensando que Deus não ia reagir. Deixa eu dizer uma coisa. Deus sabe agir e reagir. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Deus sabe agir e reagir.
Na hora de agir, ele age. Na hora de reagir, ele também reage. Aí Deus manda a sua reação. E a reação de Deus você encontra. Aleluia. Essa história você encontra em 2 Crônicas 33 e encontra em 2 Reis 21. E a reação de Deus, olha. Desampararei o resto da minha herança. Entregá-los-ei na mão de seus inimigos. Causarei uma desgraça em Jerusalém. Imagine aí. Deus dizendo, eu vou causar uma desgraça em Jerusalém. Para você que pensa que Deus é só amor, hein? É difícil entender isso, né? Causarei uma desgraça em Jerusalém e em Judá, ao modo que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Para você ter ideia, o termo zumbido, se você for para o original, o termo zumbido no hebraico significa salau. E o que é salau? Salau significa badalejar, tinir, aleluia. Salau é usado para símbolos, salau é usado para símbolos e sinos. Ou seja, eu vou badalejar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer algo tão assustador que vai tinir os ouvidos. Lembra quando Deus falou sobre a casa de Eli para Samuel? Foi o que Deus disse para Samuel: eu vou fazer algo que todos aqueles que ouvir lhe tinirão. No hebraico significa, todos aqueles que ouvir terão salau, ou seja, o ouvido vai badalejar. É um termo de barulho, assustamento, ficar apreensivo. É um termo de pavor. E Deus disse, eu vou fazer algo que vai causar pavor. Aleluia. E Deus faz. E o que é que Deus faz? Deus permite que o exército da Síria, o exército que o pai de Manassés tinha sobrepujado. A Bíblia diz que o exército da Síria, veja só, foi a mesma nação que tinha se levantado contra Ezequias, se levanta contra Manassés e logra êxito. Sabe por quê, meu filho? Mas não foi a nação que Deus enviou um anjo, matou? Tu acha que Deus está enviando um anjo para qualquer um, é? Não, meu filho. Deus só envia anjo quando tem crente fiel na parada. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade. Anjo só entra em cena quando tem crente fiel na parada. Quem fiel na história. Anjo não anda andando. Não, eu estou falando para você. Não é de mariposa, não. Não é de borboleta, não. Não é de avoadorzinho, não. Eu estou falando para você de anjo. Ele só entra na história quando tem um fiel na parada. Dá para você virar para quem está do seu lado e dizer, vale a pena ser fiel. Vale a pena, porque quando é fiel, anjo entra na parada. O mesmo exército, o mesmo Deus, a mesma nação, o mesmo levante. E o que mudou? O tipo de crente. O que mudou? O tipo de crente. Agora, Manassés, tu vai ver o que é sofrer o meu desamparo. Meu querido, Deus quer ser amigo de nós tudinho. Viu? Mas a Bíblia diz que aquele que ama o mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Se você amou o mundo, você automaticamente, Deus não vai ser seu amiguinho, não, meu filho. Pode arranjar outro para andar com você. É inimigo que você arrumou. Inimigo de Deus, está escrito. Não é irmã Aparecida que escreve, não. Mas ela diz o que está escrito. Aleluia. Naquele tempo, a cidade de Babilônia, ela servia de capital da Síria. E foi para lá que levaram Manassés. Aleluia. Manassés sai de Jerusalém com um anzol no nariz. Imagina o que é um rei que manda em todo mundo sair agora feito um bicho bruto, amarrado pelo nariz, olha, sendo levado cativo. Sabe por quê?
Deus te coloca em pedestal de príncipe. Deus te coloca na categoria de filho. Deus te coloca na categoria de abençoado. Agora, se você quiser mudar a categoria, Deus também permite. A escolha é sua. Agora, depois não reclame da categoria que foi mudada. Era um rei, mas a Bíblia diz que ele sai de Jerusalém com anzol no nariz. Foi tratado como um novilho. Foi tratado como um novilho sendo levado para o matador. Agora imagine aí. Alguém, a Bíblia não diz, mas cá com os meus botões. Eu imagino que alguém, quando viu Manassés passando, sendo puxado pelo exército da Síria, deve ter dito, alguém, o remanescente, sempre tem um remanescente fiel. Quem sabe... um grupo de mulheres remanescente, um grupo de homens, quando viram aquela tropa da Síria levando Manassés, devem ter chorado e devem ter comentado dizendo, oh meu Deus, como faz dó, tão fiel que o pai foi, tão abençoado que o pai foi. Jamais o pai dele passaria aqui. O pai dele era da estirpe de crente que quando orava, Deus mandava anjo. Deus quer arrancar de você uma fidelidade ao ponto dele intervir na sua vida, ao ponto dele comprar a sua briga, ao ponto dele vir a anjo em seu favor. É do agrado de Deus enviar anjo para a vida de crente fiel. Aí veja só, Deus usa, pastor Gabriel, duas figuras para exemplificar o seu juízo. Está escrito, 2 Reis 21. Limparei Jerusalém como se limpa um prato. Aí logo em seguida, e estenderei o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. O que era o cordel de Samaria? O que era o prumo da casa de Acabe? Aleluia. Deus usa as duas figuras. Primeiro, a figura de uma cozinha, que é onde se tem prato. E segundo, a figura de um construtor meticuloso, porque só é construtor meticuloso é que usa prumo. Deus usa a figura do prato e do prumo. Aleluia. E a Bíblia fala sobre estas figuras. A Bíblia fala sobre o prumo, a Bíblia fala sobre o nível, a Bíblia fala sobre o cordel, a Bíblia fala sobre a vara, aleluia. O prumo, o nível, a vara, o cordel são instrumentos, todos eles usados para fazer uma avaliação. Se Deus disser assim, vou passar sobre a sua vida o prumo, ajeita o espinhaço, porque o prumo de Deus é linheiro. Se Deus disser assim, vou passar a vara, ei, tenha cuidado, porque ele já começou a medir. Aleluia. Se Deus disser para você, vou usar o cordel, misericórdia, cuidado, porque o cordel de Deus é bem certeiro. Aleluia. Essas medidas falam de medição e de veracidade de um trabalho. O pedreiro, quando ele vai construir uma parede, ele tem que botar o prumo, para poder saber se aquela parede está no nível direitinho, né? O prumo é mencionado na Bíblia como um instrumento de alinhamento. Aleluia. Ou seja, como instrumento de aprumar espiritualmente o comportamento do povo. Então, sempre que Deus disser que vai passar o prumo, é porque Ele vai alinhar. Aleluia. Você quer prumo de Deus para a sua vida? Amós 7 diz assim, 7:7. O Senhor com um prumo na mão estava junto ao muro construindo no rigor do prumo. Qual era o muro que Amós viu? Um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, perguntou a Amós, o que é que você está vendo, Amós? Ele disse, um prumo. Então disse o Senhor, veja, eu estou pondo o prumo no meio de Israel. No meio de Israel, meu povo, não popaloei mais. Eu vou usar o prumo. Deus vai usando a graça, a misericórdia, o conselho, os profetas. Quando o caba está todo torto, não quer escutar ninguém, não quer escutar conselho, não quer escutar profeta, Deus diz, tudo bem, eu tenho meus instrumentos, eu tenho profeta, mas eu também tenho um prumo. É tudo no pé, mas é bem diferente um do outro, né? Eu tenho profeta, mas tenho prumo. Então vou estender o meu prumo no meio do meu povo Israel.
Aleluia. Aí quando você chega em Isaías capítulo 40, versículo 3 diz: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será abatido, todo monte e todo outeiro. O terreno acidentado, o que é que ele faz? Está escrito: o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, o que é que ele faz? Será aplanado, e a glória do Senhor se revelará. Ei, Deus não anda se revelando em terreno acidentado, aleluia. Deus não anda se revelando em terreno escabroso, não, meu filho. Primeiro o terreno acidentado tem que ser aplanado, primeiro o terreno escabroso tem que ser alinhado. Está escrito: e toda a carne verá que foi a boca do Senhor quem disse. Não é a boca de irmã Aparecida, não. É a boca do Senhor quem diz. Oh, aleluia. Aí nós chegamos em Apocalipse 10, versículo 11. Diz: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir. Está lá em Apocalipse, a vara de medir. E me foi dito: vá, imersa o templo de Deus, imersa o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Olha, o anjo que foi fazer esse trabalho, a Bíblia diz que o anjo era forte. A Bíblia diz que ele descia do céu vestido de uma nuvem. Está escrito. A Bíblia diz que o rosto era como o sol e os pés eram como colunas de fogo. E a ordem de Deus para esse anjo foi: vá, imersa. E eu pergunto nessa noite: se Deus desse um anjo, ordem a um anjo para vir e medir, como nós seríamos medidos? Aleluia. Dá para você pensar nisso? Como nós seríamos medidos? Aí a Bíblia fala também das utilidades dos instrumentos. O prumo nas escrituras é representado pela palavra de Deus, que serve de regra para a nossa conduta. Todas as vezes que Deus diz que vai passar o prumo, por exemplo, hoje à noite, numa pregação dessa, você nem está vendo, mas Deus está passando o prumo. O prumo, ele é alinhado à palavra. Todas as vezes, aleluia, que uma palavra, ela é bíblica, é Deus passando o prumo no meio do seu povo, aleluia. Para quê? Para conduzir a conduta ética, aleluia. Ele é usado para fazer avaliações verticais de alvenaria. Por exemplo, o prumo foi usado para fazer avaliação vertical dessa parede, de todo esse templo. Aí a Bíblia fala do nível, aleluia. Serve para nivelar, para igualar, para deixar plano. O nível, ele trabalha no declive e no aclive, tanto descendo como subindo. O nível é para nivelar isso aí. É válido para superfícies horizontais. O prumo trabalha na vertical, o nível trabalha na horizontal. E o que é que isso representa? Não fica ninguém sem ser trabalhado. Deus fala com quem se acha grande, e Deus fala também para quem está no meio do povo. Tem nível e tem prumo. Tem prumo e tem nível para passar no meio do povo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala o quê? A Bíblia fala de vara. O que era vara? Era uma medida de tamanho. Efésios 3 fala: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que compreendais a largura e sejam fundados em amor, para que vocês sejam santos, para que vocês compreendam a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Deus. Vara, aleluia. Mas o que eu gosto mais é o cordel. A Bíblia diz que era uma linha, aleluia, ou um cordão barbante que é usado como uma figura de fazer medidas. Aleluia. Isso diz que Deus media com o cordel. Isso se refere ao quê? Medição espiritual do seu povo. Aleluia. Em sentido figurado, o cordel de medir dita uma norma de ação. Por exemplo, Jeová fez juíza e justiça. O cordel de medir, de lidar com o povo fiel, aleluia, era aplicado a Jerusalém. Quando Deus diz: eu vou passar o cordel de Samaria,
E também vou medir com a vara da casa de Acabe. Deus está dizendo, a medida que eu usei lá em Samaria, e a medida que eu usei na casa de Acabe, eu vou usar agora com vocês. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Manassés foi levado em cativeiro com anzol. Mas o versículo melhor que eu acho de todo este capítulo, aleluia, diz a palavra do Senhor, aleluia, versículo número 13: e ele fez oração ao Deus de seus pais, e Deus se tornou favorável para com ele, e Deus atendeu-lhe a sua súplica, e o fez retornar a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Manassés reconheceu que quem mandava era Deus. Manassés reconheceu que quem tem poder era Deus. Manassés reconheceu que o forte era Deus. Manassés reconheceu que ele sem Deus não era nada, que ele precisava de Deus. Eu quero lhe convidar a ficar em pé agora. Estou encerrando a minha participação. Nós não precisamos, Deus nos guarde, nós não precisamos passar pela experiência que Manassés passou. Basta que reconheçamos hoje que o Senhor é o nosso Deus. Só isso, irmã Aparecida. E não apenas reconhecer, mas procurar ter uma vida com Deus. Ezequias, pai de Manassés, reconhecia e tinha a vida. Manassés não reconhecia, porque o texto reconheceu significa aceitou que tinha um dono, entendeu, assimilou, captou quem é que mandava na situação. Deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu digo isso não para minha glória. Eu digo isso para você entender o que é que Deus está falando conosco aqui. Há uns anos atrás eu fui pregar em um congresso. Muito bonito o congresso. E já no último dia daquele congresso, já perto de eu entregar o microfone, o Senhor me deu uma palavra. E o Senhor falou assim naquele evento: homem, por que tens pegado uma vida de mão dupla? Por que tens ignorado a minha ajuda e misericórdia para contigo? Homem, retorna. Até eu estranhei, porque afinal de contas era um culto que a gente pensa que só tem crente. Retorna. Porque o que tu andas fazendo em oculto, eu, o Senhor, o revelarei diante de toda esta cidade. E eu saí daquele culto e fui para o hotel. E eu disse: Deus, o que era aquilo? Que palavra foi aquela? Senhor, que palavra foi aquela? O que tu estás fazendo em oculto, revelarei para toda a cidade. E eu: Deus, que palavra foi aquela? Vim embora, passei uns 2 meses pensando naquela palavra. Pensando naquela palavra. Quando foi um dia, meu celular tocou. Era a esposa do pastor. Pai do Senhor, missionários, Pai do Senhor. A irmã fulana se identificou. Oi, minha irmã, Pai do Senhor. A senhora está lembrada de 2 meses atrás que a senhora esteve aqui? Eu disse: estou. A senhora está lembrada que no último culto que a senhora teve, na última ministração, Deus lhe deu uma palavra dizendo que ia tornar público diante de toda a cidade? Eu disse: lembro. Eu cá comigo: meu Deus, ora se eu me esqueci, eu penso nisso desde aquele dia. E eu disse: lembro. Eu estou ligando para a senhora saber. Não digo isso com alegria, digo com tristeza no meu coração, mas para a senhora saber que foi Deus. E eu disse: amém. A senhora quer saber se foi Deus? Eu disse: amada, saber que foi Deus, eu tenho certeza.
Deus não me deixa sair num culto em dúvida. Eu posso não saber para quem foi a palavra, mas que eu sei que foi Ele que mandou a palavra, isso eu não tenho dúvida. Ela disse: missionária, eu já vim há algum tempo vivendo uma vida só de aparência. Já vi alguns pequenos burburinhos sobre o meu esposo, e eu vinha orando. E quando Deus usou a senhora naquela noite, eu não tive dúvida que Deus ia intervir na situação. Missionária, semana passada, meu marido ia saindo de um motel com um amante, uma mulher casada de uma cidade aqui perto, que ele ia para lá e coabitava com ela lá. E ele ia saindo desse motel. E lembra que Deus disse: não vai ter como você fugir? Eu digo: lembro. Ele sofreu um grave acidente com ela, de maneira que os dois ficaram presos na ferragem. Amanheceu o dia, eles dois presos na ferragem. Foi exatamente, eles sofreram pela madrugada. Se tivesse sido outro tipo de acidente, talvez eles tivessem até saído e ninguém nem soubesse. Mas quando chegou o socorro e que foram tirar eles, já era amanhecendo do dia. Quando chegou o carro de reportagem, todo mundo soube do que estava acontecendo. E eu me lembrei do que a senhora falou, que toda a cidade saberia. E eu disse: minha irmã, é triste, mas a gente tem que dar glória a Deus, porque o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos, com Ele não existe sombra. Ele é Deus de claridade. Com Ele não existe subterfúgio. Com Ele não existe vida dupla. Com Ele ou é céu ou é inferno, ou é luz ou é treva, ou é santo ou é profano. Não existe coluna do meio com Deus. Ou é uma coisa ou outra. E nessa oração nós vamos dizer: Senhor, me ajude a ser fiel. Tire de mim tudo aquilo que não está te agradando. Me mostra a tua libertação por completo. Eu quero chegar do outro lado de posse de vitória, Deus. Eu não quero ser crente apenas de fachada. Eu não quero ser crente apenas de pousar para foto. Eu quero ser crente por inteiro. Eu quero ser crente do âmago da minha alma. Vale a pena ser fiel. Pode cantar baixinho o que vocês quiserem cantar e eu vou orar com o povo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos por cada filho, por cada filha, por homens, mulheres, jovens, crianças. Pai, eu sei que tu os ama. Eles são alvo do teu amor, alvo da tua bondade, alvo da tua fidelidade, alvo da tua misericórdia. Que haja corações rendidos a ti aqui, que hajam corações desejosos de caminhar contigo, Senhor. Que toda e qualquer forma de engano seja desfeita e seja dissipada nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Vai passando o prumo, vai passando o nível, vai passando o cordel, vai passando a vara e nos dar um andar linheiro, um andar plano diante de ti, meu Deus. Guarda nossa vida para que possamos entender o teu agir, o teu trabalhar. Que vidas sejam alicerçadas, fortificadas, alimentadas, ajudadas. Que haja vidas, Senhor, aqui que saiam triunfantes. Trabalhe na área que meu irmão, que a minha irmã precisa, Senhor, de vitória. Ninguém é forte em todas as áreas. Não, não, nós somos falhos. Nós somos pequenos, nós somos pecadores, mas tu és o nosso remidor.
Tu és a nossa ajuda, o nosso escape. Visita, Senhor. Visita-nos, Senhor, pela tua misericórdia, poder e graça. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos.